Entrar no G4, só que deu empate. Resultado, santistas e palmeirenses ficaram mais longe da ponta da tabela. Vamos dar uma olhada. Empate nas palavras. Claro que queríamos ter ganho, trabalhamos sempre para isso. Num geral, a gente foi superior ao Palmeiras, por isso eu entendo que fica um gosto amargo. Mas quando não se consegue ganhar, também é bom não se perder. Mas também fica uma satisfação de ver um time lutando, buscando o gol até o final. Mas essa igualdade acaba quando o assunto é a reclamação do Santos por esse pênalti. Não é choro. Se é pênalti, é pênalti. Abriu, bateu no braço, mudou a direção, pum, pênalti. Que é um lance inconclusivo. E mudou o jogo. E os palmeirenses não reclamaram de nada? Teve o VAR que alertou o árbitro para o vermelho do Zé Rafael. Cartão vermelho para o Zé Rafael. Teve bronca quanto a este lance. Lucas Lima e Rafael Veiga publicaram a foto da entrada forte do Soteldo em Mike, com a frase "segue o jogo". Mas não adianta ir lá porque eles já apagaram, isso aí é print nosso aqui. Quem não tem nenhum motivo para reclamar de nada é o Marinho. Foi mais um jogo bom para a conta dele. Tava com vontade. Tentando gol olímpico. Quase fez gol olímpico. Contra um Palmeiras igualmente perigoso, o Bigode poderia ter feito um golaço. O William vai sair na cara do John, tentou por cobertura, bota pra fora. Mas volta pro Marinho. Veja como ele vai diminuindo o ritmo até a chegada do Caio Jorge, que encontra o Pituca numa solidão danada dentro da área. Tiro cruzado, gol do Pituca! Gol! Jogo na mão do Santos? Nada. A reclamação tava para começar. Chamei o Lucas Veríssimo. Foi pênalti, Lucas. Não senti a bola bater na minha mão, professor. Eu vou lá falar na entrevista. Não senti a bola bater na minha mão. Tô repassando. Escanteio. A bola é tirada do que poderia ser o gol do William Bigode. Para tudo, o VAR enxergou o toque de mão do Lucas Veríssimo. E aí está, pênalti marcado. Você tem que sentir o jogo dentro do campo. Quem jogou, quem fez parte do campo, sabe que quando acontece uma penalidade, todos os jogadores na hora já... Opa! Busca o lance. Se teve um jogador que... Opa, pênalti, alguma coisa. Tanto que quando para e ele vai no VAR, a gente pergunta, mas o que ele vai ver? Que é um lance inconclusivo. Rafael Veiga. Bateu! Clássico empatado. E o Bigode, hein? Tava para ser substituído pelo Gabriel Silva. Então o William saiu com a 29, para entrar no 49, Gabriel Silva, na verdade vai ficar para depois do escanteio. Mas rolou um escanteio e ele mandou aquela: segura mais um lance aí, professor, vai na minha. Gol do Bigode. William Bigode bota na rede. Palmeiras 2-1. Vai, Verdão! Por esse corredor iriam passar os torcedores se não estivéssemos numa pandemia. E aqui eles já dão de cara com um mural e os gols de placa. Tem 2 do Neymar aqui. São gols bonitos que ficaram imortalizados nessa parede. E a pergunta é, será que o que fez o Marinho nessa partida contra o Palmeiras não merece um lugar nessa parede? Com a cabeça ele tirou o zagueiro e caixa. 2-2. É, Marinho, gol bonito e tal, mas se voltar a imagem até o começo da jogada, aquela tentativa de voleio não ficou boa, não. Tá vendo aí ele, ó, 14º gol do Marinho, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá um gol atrás do Thiago Galhardo. Então, editor, quando for repetir o gol do Marinho, começa daqui. O Marinho solta, aperta pra botar no fundo do gol para empatar para o Santos. Super decisivo Marinho mais uma vez, como era também Caio Ribeiro, que tá aqui ao meu lado pra gente falar desse clássico. Mas antes vamos colocar a classificação para dar uma olhada na situação do Santos e do Palmeiras em relação ao líder do campeonato, São Paulo. Olha, Palmeiras e Santos, os dois perderam 2 posições cada um. Tem 38 pontos para 47. Se eu sou bom de matemática, são 9 de diferença pro São Paulo agora, Caio. Esse empate ficou ruim pros dois em termos de busca pelo título? Deram adeus ou ainda é cedo? Não, eu acho que ainda dá para sonhar, porque são mais de 40 pontos ainda em disputa, mas ficou distante, né? Principalmente se você imaginar que o São Paulo vença o jogo que falta contra o Botafogo, essa distância aumenta para 12, aí fica mais complicado. Vamos falar do São Paulo então, né? De novo o Luciano apareceu e o São Paulo manteve a boa fase. Principalmente porque jogava
fora de casa. Mas foi um ótimo jogo. Jogo de dois times que propõem o jogo e vão para cima e buscam a vitória. O Cuca também ficou afastado aí algumas rodadas, né? Acho até que o Cuca ficou afastado bastante tempo e agora o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, e o Pascoal também dizendo aqui que não dirige a equipe também na Libertadores agora, depois de amanhã, na terça-feira, lá no Paraguai. Oi, Mauro, diga. Não, só exatamente dentro dessa linha do Edmundo que eu disse, né, que foi bom um ponto e tal, mas em termos de resultado para os dois foi ruim, porque se tivesse tido um vencedor aí, ele seria o quarto colocado, ele estaria no lugar do Grêmio do Renato, com 40 pontos, né? Tanto o Palmeiras como o Santos tem 38, os dois têm 38, quem tivesse ganho estaria com 40, lembrando que no caso o Santos tem um jogo a mais. Então é tipo um jogo legal de se ver, resultado interessante, esportivamente 2-2, mas em termos de tabela causa isso, né? Porque nesse campeonato você ganha uma, duas, você vai lá para cima. Empatou, ó, os dois ficaram ali com o 7º e 8º lugares, quando um deles poderia estar em quarto, né, no G4. Faz muita diferença. A diferença de 3 posições. Mas é um ano atípico, como a gente já discutiu aqui. Eu acho até que esse campeonato brasileiro, embora tenha essa vantagem relativamente boa, o São Paulo vai ser brigado até a última rodada do campeonato. Ozinho, o que eu ia perguntar para você a respeito do clássico aí, Santos e São Paulo, qual é a diferença do Santos ter de volta o Cuca ali no banco de reservas e o Palmeiras não ter o português, o Abel? Se você ter o seu comandante, né, na beira do campo, além de participar dos treinamentos, porque além de ficar fora do jogo, fica de fora dos treinos, né? E aí a montagem tática toda e a preparação para um jogo. E aí você também na concentração, no hotel, aquela palavra final, ajuste, tudo isso você não tem o treinador. E a parte também de você estar, né, vivendo o jogo, estar na beira do campo. Então a fala do comandante principal é diferente, né? O jogador escuta diferente, ouve diferente, entende diferente, né? Assimila melhor. Então a volta do Cuca, né? Primeiro é assim, a gente fica muito feliz pela recuperação da saúde, né? E é o que a gente torce também para o Abel e para todos aqueles que estão com essa enfermidade aí. Agora, o Cuca assim, faz um trabalho brilhante nesse Santos que tem tantos problemas, né? Tantas dificuldades. E aí, como a gente falou do Renato, né? Diferenças à parte, mas ele também se reinventa com esse Santos, né? Que perdeu jogadores por Covid, por contusão. O Santos está fora da temporada. Então ele vai montando, o Soteldo tem jogado um pouco por dentro, né? Eu prefiro mais aberto, como um ponta, como o Marinho joga pelo lado direito. Isso faz o Santos muito forte, né? Dos dois lados. Aí o Soteldo, às vezes, vem para dentro, fica muito centralizado. Acho que perde um pouco daquela coisa do drible dele, do 1 contra 1, que é muito bom. E aí até acho que o Soteldo não vive o seu melhor momento. O Marinho não, como disse o Mauro Naves, está num momento espetacular, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Acho que o jogo foi justo, mas se você falasse para mim, não, tem que dizer quem foi o melhor. Eu acho que o Santos foi melhor. Num geral, nos 90 minutos, né, o Palmeiras sem o seu comandante e com os desfalques, foi o grande teste, né, para esse time do Abel Ferreira, porque teve o Andrei com o Atlético Mineiro, né, um grande teste, mas da gestão do Abel Ferreira, esse era o compromisso mais difícil para mim, pegar o Santos, que joga muito bem, que tem uma filosofia de jogar para o ataque ofensivamente, e o Palmeiras com tantos desfalques, com tanta gente de fora, foi o grande teste, e passou bem, consegue um ponto fora de casa, sem o seu comandante na beira do campo e sem grandes jogadores que estavam subindo em produção, como o Scarpa. Acho que o Vinha sentiu a falta do Scarpa pelo lado esquerdo. Continuou com esse sistema de 3 zagueiros, o Gustavo Gomes não jogou, mas jogou o Emerson, que muita gente falou de volante, mas ele entrava como terceiro zagueiro, soltava um pouquinho os alas, e eu acho que o Scarpa fez falta nesse jogo para que ele vinha desempenhando. Essa expulsão aí do Zé Rafael, Prieto,
foi o VAR que chamou, né? Para ter a revisão. E no caso do Soteldo não teve. O VAR não entrou para chamar, para revisão. É a interpretação, né? O Simon estava falando aqui. Mas acho que o Palmeiras começa bem o jogo, o Santos equilibra, melhora, faz um jogo melhor, o resto do primeiro tempo, mas assim mesmo faz o gol, vira, belíssimo gol do Pituca, né? Para o Campeonato Brasileiro, o Santos tem 3 desfalques importantíssimos: Soteldo, Lucas Veríssimo e o Pituca. Não jogam no próximo jogo contra o Flamengo fora de casa, né? Já o Palmeiras vai pegar o Bahia em casa e com a volta de vários jogadores. Então acaba que esse empate, se você tiver... quem levou uma vantagem? É o Palmeiras pelo que ele tem na frente. O Santos, né, com desfalques, mais trabalho para o Cuca. Agora, para o jogo da Copa do Brasil, jogaço também, né? Quarta-feira, Santos e Grêmio. Que jogo é esse? 2 equipes que vão para cima, que saem para o jogo. A expectativa é de um belíssimo clássico brasileiro na Libertadores, que também vai passar aqui nos canais Fox Sports. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Pascoal. Essa tem que ser um pouquinho rápido, Pascoal, porque ainda vamos falar aqui do Botafogo e Flamengo. Eu vi uma entrevista do Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras, ele dizendo que o português, o Abel Ferreira, ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer Copa do Brasil, ele quer Libertadores da América e ele quer Campeonato Brasileiro também. Só que nas competições eliminatórias, a gente entra numa reta final agora, de semifinais da Copa do Brasil e quartas da Libertadores da América. O Palmeiras já mostrou que tem um grande elenco. Tá certo o Abel Ferreira, Pascoal? Qual é a sua opinião? Vai com tudo nas 3? Ele não tem ido com tudo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro nessa última partida, para poupar jogadores para o jogo de terça-feira. Então ele sabe, ele está medindo o que ele está fazendo. Ele sabe que terça-feira ele joga eliminatório e ele precisa contar com todos os seus jogadores, aqueles que ele entende que são os melhores jogadores do Palmeiras. Eu acho que nesse aspecto, com tantos desfalques, com tantos problemas que o Palmeiras tem nesses últimos tempos, ele agiu corretamente. Mas acho que ele não abriu mão do Campeonato Brasileiro. É apenas uma opção momentânea. Quanto à Copa do Brasil, jogar contra o América é complicado, né? Não é só dizer, não, já passou pelo América. Eu acho que o torcedor que fala isso está equivocado. O América é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro e já deu demonstrações contra times da primeira divisão e até contra o Internacional, que tem capacidade de surpreender, como surpreendeu o Corinthians, surpreendeu o Internacional. Então o Palmeiras tem que estar ligado nesses 2 momentos aí, mas acho que o time do Palmeiras tem muito potencial, muito mesmo, nessas 2 competições, na Libertadores e na Copa do Brasil. O Sandro de Oliveira Girão participa com a gente aqui através do Twitter, manda mensagem, é torcedor do Fogão e está dizendo aí, olha, pessoal... Na Vila Belmiro. A reportagem a gente vai mostrar daqui a pouco, porque agora vamos recordar um outro Santos e Palmeiras, também na Vila Belmiro, de 10 anos atrás. O Santos era aquele time que encantava o Brasil com Ganso e Neymar. Mas o Palmeiras tinha o Armeration, que o Lucas vai demonstrar agora como é. Eu? Você. Não, só se você quiser também. Não, melhor não. Não, né? Não, vamos ver na reportagem. Melhor. Existe uma cidade que tem um time onde dentro de campo os meninos viram homens muito cedo, mas nunca deixam de ser meninos da Vila. Com Neymar e Paulo Henrique Ganso titulares e com a volta de Robinho, a rotina do Santos é jogar, ganhar, golear, comemorar. Tem torcedores, né, de outros clubes que falam, pô, aquele time de 2010 de vocês era, eu fazia tempo que eu não via um time daquele lá. O país começou então a olhar para aquele time comandado por Dorival Júnior com adoração. Como é que vai ser a comemoração? Quando a gente foi ver, a gente já estava sendo falado pelo Brasil todo e cada jogo que passava a gente conquistava um pouquinho mais. Que época gostosa. Ai, que vontade de voltar nesse tempo. Ganharam 2 títulos, a Copa do Brasil e o Paulistão. E na campanha do estadual, um clássico contra o Palmeiras é lembrado até hoje. Foi um jogão, foi um jogo aberto, não teve aquele negócio de um defende, outro ataca, outro contra-ataque, não. Foi um jogo aberto, os 2 times jogando, procurando o gol. Vila Belmiro lotado, transmissão ao vivo da Globo e milhões de pessoas vendo Pará
jogando na lateral esquerda, fazer esse golaço sem querer. Robinho para Maestro Ganso, Ganso para Neymar, que chutou com os 2 pés, 2-0. A resposta do Palmeiras veio ainda no primeiro tempo. Robert de cabeça, Diego Souza de calcanhar para Armeiro, que de primeira lançou Robert 2-2. Segundo tempo e a virada do Palmeiras foi num gol chorado do Diego Souza, 3-2. Só que do outro lado era o Santos, do Ganso e do Madison, 3-3. Neymar cansou de apanhar, bateu e foi expulso. E aos 42 minutos do segundo tempo, o terceiro de Robert, o quarto do Palmeiras, o gol da vitória. Mas este clássico não entrou para a história só pelo que os jogadores fizeram dentro de campo e com a bola. A cada gol tinha uma nova comemoração, uma nova coreografia. Santos e Palmeiras deram show. E nada melhor do que ouvir duas especialistas quando o assunto é a dança. Quem não lembra do Armereixo? Ana Flávia Simões e Tatiana Scarlett são titulares no Balé do Faustão. Eu tô imaginando eles ensaiando essa dancinha na concentração. Elas vão analisar o desempenho dos jogadores, dançarinos. É júri técnico ou artístico? Júri técnico. Júri técnico. É porque o júri técnico sempre dá uma nota menor, né? Essa a gente sabe. A dancinha a gente vai, os dribles não. Contagia todo mundo. Esse tipo de comemoração com dancinhas sempre foi perseguido pelos patrulheiros de plantão. Para eles, é sempre provocação. O futebol hoje está muito chato, muito sério, muito cobrado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Acho que a alegria máxima do futebol é o gol, né? O Neymar falava pra gente no vestiário, ó, o primeiro gol a gente vai comemorar assim, o segundo gol a gente vai comemorar assado, e o terceiro gol a gente vai fazer assim. Então a gente já entrava solto, sabe, assim, livre. E o Palmeiras estava tão preparado para o jogo que pensou em tudo, até na dança. Se um dia eu fizesse um gol, se não tivesse o privilégio de poder fazer um gol, eu também ia dançar, ia virar mortal, ia fazer qualquer coisa. Armeiro não fez qualquer coisa. Armereixo. Cara engraçado. Quando me olham, você tira a risada, né? Parece maluco, parece maluco. É porque eu acho que ele tinha tentado coreografar o Armereixo. Só que na hora ele extravasou tanto que ele passou do ponto, a energia, ele tava... Então, os amigos foram na onda da coreografia e ele foi a mais. Foi a mais. A gente estava preparada para dançar Revolution, Revolution, né? E eu saí do contexto e foi legal, entendeu? Comemoração com essa emoção, com essa paixão. O Rebolation, sucesso cantado por Léo Santana, virou o Armereixo. Até a torcida do Santos aprovou. Isso que é futebol. Esperamos que o futebol seja assim, só alegria. Eu acho que tem que ser dessa forma como foi no jogo, né? Nós dançamos, os caras foram lá, fizeram o gol, dançaram, e assim foi um provocando o outro e continuou o jogo. Não teve confusão, não teve nada. Para terminar, a sempre rigorosa nota do júri técnico. Ele me contagiou tanto, sabe? E eu acho que a falta de técnica, uma dancinha tão peculiar que me envolveu. 9.9. Eu só não vou dar 10 porque eu não sou júri artístico. Mas pra partida em si, sim, nota 10. Nota 10. Ai, bons tempos. Saudade de ver o Neymar jogando no Brasil. E o Armeiro também. Também. Santos e Palmeiras honraram a história desse clássico, fizeram um jogão ontem na Vila Belmiro que a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora tem Armereixo. Vai, Bárbara! Aí eu tô fora.